Está no ar Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre substituição tributária. Para isso convidamos a doutora, advogada e administradora Graziela Machado. Seja bem-vinda, Graziela. Obrigada. Graziela, além de advogada, pós-graduada em Direito Tributário, bacharel em Administração, diretora da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira. Graziela, vamos começar com uma pergunta bastante simples, até para a gente entender a substituição tributária no ICMS. O que é o ICMS? Pois não, Ana. O ICMS, ele é um imposto de competência dos estados que incide em cada uma das fases da cadeia comercial. Então, o ICMS ele incide sobre circulação de mercadorias, serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, bem como na importação de mercadorias do exterior. Especificamente em relação às mercadorias, ele vai incidir então em cada uma das fases da cadeia. Ou seja, o fabricante, quando ele produz a sua mercadoria, ele vende ao distribuidor, no momento que ele pratica essa venda, ele emite uma nota fiscal e destaca o ICMS. O distribuidor recebe essa mercadoria, dá a entrada e, ao vender ao varejista, emite uma nova nota fiscal e destaca o ICMS. O distribuidor vende ao varejo, o varejo recebe essa mercadoria e, ao vender ao consumidor final, ele também tem a incidência do ICMS, ou seja, ele é um imposto muito amplo porque ele incide toda a cadeia comercial, desde o fabricante até o consumidor. Certo. E o que é a substituição tributária que é tão comentada pelos contribuintes? Pois é. A substituição tributária do ICMS, ela tem esse entorno da cadeia comercial também. Ela atinge toda a cadeia comercial. Qual é a diferença dela para o ICMS de uma operação normal? É que na substituição tributária, de vez o ICMS incidir em cada uma das fases da cadeia comercial, nós temos a incidência concentrada no fabricante. Então, todo o ICMS que incidiria ao longo de um período, desde o fabricante até chegar ao consumidor final, ele fica concentrado no primeiro da cadeia, que é o fabricante. Um exemplo que eu gosto de usar é dos veículos, as montadoras. Então, na venda de veículos, nós temos a incidência do ICMS. Como o veículo está na regra da substituição tributária, todo o imposto devido, desde a fábrica até o consumidor final, ele já é antecipado pela própria montadora. Então, a montadora fica responsável por recolher esse ICMS de toda a cadeia. E como é que a montadora ou a indústria em geral consegue saber o preço final de venda daquele último distribuidor, você usou o exemplo dos veículos, de repente da concessionária, por exemplo? Como é que ela sabe esse preço? Na verdade, a gente não, é muito difícil você ter o valor exato do preço a ser praticado junto ao consumidor final, porque desde a produção até a comercialização, nós podemos ter aí no meio do caminho diversos fatores que alteram, efetivamente, podem alterar o preço do produto. Nós passamos por uma crise em 2008, em que você teve uma redução, tiveram que se reduzir o preço, por exemplo, dos veículos, para que a economia voltasse a crescer e os consumidores tivessem acesso. Mas como que isso é feito? Bom, como a montadora ela tem que antecipar, o que os estados fazem? Como eles procedem? Eles determinam esse valor através de uma margem, que nós chamamos de margem de valor agregado, chamado de MVA ou IVA. No estado de São Paulo eles utilizam muito a expressão IVA, de Imposto sobre Valor Agregado. Então é feito através de uma margem. Então os estados eles presumem, por exemplo, a venda de um veículo. Imagina-se que quando o veículo sai da montadora com o preço de venda dele, até chegar ao consumidor final, ele chegue com uma margem de 30%. Então a montadora, na hora que ela faz a venda, ela embute em cima do preço de venda mais 30%, que é o que se imagina que vai chegar até o consumidor final. Imagina-se que o veículo vai chegar com esse acréscimo de 30% até o consumidor. Então isso é feito através dessas margens presumidas que são fixadas pelos estados. E essa margem fixada pelo estado, ela é real mesmo?
Na verdade, nem sempre, né? Nem sempre ela é real, por quê? Por conta desses fatores que eu comentei. No meio de toda a cadeia comercial, até chegar ao consumidor, nós podemos ter uma alteração de preço, eventualmente por uma questão financeira, uma questão de concorrência, uma questão de mercado. Então, nem sempre esse valor se confirma na venda até o consumidor. Então, nós temos casos, por exemplo, de clientes que tem uma margem fixada de 40%. Mas quando chega lá na ponta, quando o varejo vende para o consumidor final, essa margem muitas vezes é de 20%, 25%, ou seja, nem sempre ela alcança o patamar que foi determinado pelo fisco. Por isso que o fisco, ao fixar essas margens, ele já tenta fixar por um valor maior, né, que é para não correr o risco de ter alguém aí vendendo por um preço superior ao que ele está praticando. E o que acontece quando a pessoa, essa venda para o consumidor final, tem uma margem inferior? O fisco devolve esse dinheiro? Essa é uma questão bastante interessante, né? A gente briga por isso, mas atualmente não. Se o fisco determinou, por exemplo, para os veículos, que a margem é de 35%, ainda que lá na ponta a concessionária venda esse veículo com uma margem inferior a esses 35%, o fisco ele não vai restituir esse valor. Por que ele não vai restituir esse valor? Porque nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os estados não precisam devolver. Por quê? Porque faz parte do regime da substituição tributária trabalhar com presunções. Se o Estado tivesse que devolver, vamos dizer, perderia a graça dessas presunções que nós temos hoje fixadas. Então, por isso que hoje os Estados, de um modo geral, não restituem, por conta dessa decisão do Supremo, mas, algum tempo atrás, foi aceitado repercussão geral, novamente, né, a respeito dessa questão de devolução. A gente está aguardando, quem sabe, o Supremo volte atrás, né, até pensando nos contribuintes, porque eles acabam sendo penalizados, volte atrás e venha, então, permitir essa restituição que hoje a maioria dos estados não procede. E você falou em relação à indústria, a gente falou da indústria quase que para o consumidor final, né? Isso. E como é que fica essa questão, por exemplo, do distribuidor para o varejista e do varejista para o consumidor final? Isso. Então, como na substituição tributária o ICMS concentra no primeiro da cadeia, vamos usar aí o exemplo do combustível. O combustível é um produto que está na regra da substituição tributária. Então, a refinaria ela fica responsável por ICMS de toda a cadeia comercial. Então, ela já vai antecipar esse valor. Bom, como a refinaria já antecipa, quando o distribuidor repassa esse combustível para o posto de combustível, ele não vai precisar destacar novamente esse ICMS. Por quê? Porque a refinaria já fez o recolhimento. Não é que essa operação não tenha imposto, ela tem, só que já foi recolhido de forma antecipada pela refinaria. Então, o distribuidor, ao vender para o posto de combustível, ele não destaca mais ICMS. E o posto de combustível, ao vender para o consumidor final, quando nós vamos ao posto abastecer, também não terá destaque de imposto, porque isso já foi antecipado pela refinaria. Lembrando que essa regra vale para dentro do Estado. Então você tocou num ponto que com certeza todo mundo tem dúvida. Sim. Se a indústria está num estado e o distribuidor ou o consumidor final está em outro estado, como é que fica? Pois é, né? Aí são as peculiaridades da substituição tributária efetivamente. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, nós temos a refinaria aqui no Paraná, e ela eventualmente vende esse combustível para uma distribuidora em Santa Catarina, o que acontece? Ela vai ter que observar as regras do Estado de Santa Catarina. Por quê? Porque como a substituição tributária é essa antecipação, existe uma margem presumida para eu chegar lá no preço de venda até o consumidor final, o que acontece? Essas margens, elas mudam de um estado para o outro. Então, as margens ou os preços que são praticados aqui no Paraná, não necessariamente são os mesmos praticados em Santa Catarina. Então, ao vender para Santa Catarina, para uma distribuidora, ela vai ter que verificar a legislação de Santa Catarina de tal forma que ela possa fazer o cálculo correto para lá. Voltando àquele exemplo da montadora, não sei se eu posso complicar um pouquinho mais. A montadora está aqui no Paraná, manda para de repente, uma distribuidora em São Paulo, que vai vender para uma concessionária no Rio de Janeiro. Enfim, e como é que fica quando a gente tem 2, 3 estados envolvidos na operação? Pois é, também essa é uma grande dificuldade que nós temos dentro da substituição tributária e que os contribuintes reclamam bastante, né? Porque ela tem essa característica de incidir em cada fase da cadeia. Mas ela é moldada, né, quando se presume as margens, as alíquotas, sempre considerando aquele estado. Então, se por exemplo eu tenho uma montadora aqui no Paraná e ela eventualmente vende esse produto para uma distribuidora em São Paulo, o que vai acontecer? Ela vai ter que observar as regras do Estado de São Paulo. Então, ao efetuar a venda
para o Estado de São Paulo, ela deve verificar a margem do Estado de São Paulo, a alíquota interna do Estado de São Paulo, de tal forma que ela possa fazer o cálculo considerando o quê? Que esse veículo vai ser vendido dentro do Estado de São Paulo. Mas como você complicou um pouquinho, né? Isso às vezes não acontece. Então, às vezes a distribuidora que está lá em São Paulo, de vez ela vender o veículo lá dentro, ela acaba vendendo para um outro estado. E aí, quando essa empresa que está lá em São Paulo, uma distribuidora, resolve vender para o outro estado, ela tem que observar as regras desse novo estado para o qual ela vai fazer a venda. Por quê? Porque quando o Paraná calculou, a fábrica do Paraná calculou a substituição tributária, ela levou em consideração que esse veículo seria efetivamente vendido dentro do estado de São Paulo. Como isso não se concretizou, ao vender para o Rio de Janeiro, essa distribuidora vai ter que fazer todo o cálculo novamente, levando em consideração as margens do Rio de Janeiro e a alíquota interna também do Rio. Fica bastante complicado. Bastante. Né? Como é que os estados fazem, então, para decidir quais são essas margens, quais são até os produtos, né? Conta um pouquinho para a gente, como é que funciona isso? Então, a substituição tributária, bem no início, logo, né, que ela começou, ela focava muito produtos que a gente tinha uma grande sonegação fiscal. Então, logo no início, a substituição tributária, ela veio pontuar alguns produtos que eram importantes para a economia, mas nós tínhamos essa dificuldade de fiscalização, né, por conta da sonegação. Então, ela se concentrou aonde? Combustível, cigarros e bebidas, né? Assim, podemos dizer que foram os primeiros produtos que entraram dentro da regra da substituição tributária. E isso ficou por muitos anos, né? Então a gente tinha uma gama de produtos bem restrita dentro da substituição. Depois entrou cimentos, sorvetes, tintas, pneus, foram os produtos que foram agregando aí a substituição. Mas no ano de 2007, os estados olharam para esse instituto, né, e pensaram, poxa, né, um instituto interessante, porque a gente pode antecipar o imposto, né, pode cobrar isso inclusive em barreira, e que a gente não tem tantos produtos aí dentro dessa lista. Então, o que os estados fizeram? Eles passaram a incluir diversos outros produtos. Então, hoje, até brinco, né, que aqui no estado do Paraná, a gente tem o menor número de produtos dentro da regra da ST. Se nós formos comparar com Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, lá é uma infinidade de mercadorias. Praticamente todos. Praticamente todos. Alimento, vestuário, ferramentas, eletrodomésticos. Então, hoje nós temos uma série de produtos, até papelaria, brinquedos, né, estão na regra da ST. Por quê? Porque o Estado viu que isso é interessante, porque ele acaba concentrando todo o recolhimento no primeiro da cadeia. E isso, lógico, com o fim de evitar aí uma sonegação fiscal. E o que é esse órgão, o CONFAS? O que ele faz? No que ele ajuda? No que ele ajuda? Pois é, ele está aí para nos ajudar, né? O CONFAS, ele é o Conselho de Política Fazendária, ele é formado pelos secretários de Fazenda de todos os estados, então nós temos todos os estados sendo representados dentro do CONFAS, mais um próprio representante da Receita Federal do Brasil. O CONFAS ele foi criado justamente para dirimir esses conflitos entre os estados, né, que é até um tema que a gente pode abordar num próximo programa, né, que é a guerra fiscal. Então o CONFAS está ali para dirimir essas discussões entre os estados, porque como o ICMS é um imposto estadual, é inevitável que tenha essa discussão de um estado com o outro, querendo arrecadação, querendo atrair empresas, isso é muito comum. Então o CONFAS ele tem essa função. E dentre essas funções, ele também tem a de incluir produtos dentro da regra da ST, dentro do âmbito interestadual. Então, para que o Paraná, por exemplo, possa cobrar substituição tributária de uma empresa localizada no estado de São Paulo, é necessário que ele vá até o CONFAS, né, o representante do Paraná, e celebre, junto com o representante do estado de São Paulo, esse acordo, para que então possa ter validade a substituição tributária entre eles. Por isso a importância do CONFAS. Para cada um dos produtos ou pode ser um mais geral? Não, nós podemos ter geral, e geralmente são, né? Nós temos, por exemplo, produtos dentro da regra da ST que ele tenta pegar determinados setores, por exemplo, ferramentas. Então ele é bem abrangente, ele vai pegar todas as ferramentas. Nós temos substituição tributária de eletrônicos, eletrodomésticos. Então ele pega uma gama de produtos que são elencados, todos eles são bem descritos, coloca-se todos os produtos que querem instituir a ST, ele pontua inclusive com o código do produto, que é a classificação fiscal que a gente chama, para que o contribuinte saiba exatamente qual é o tipo de produto que está na regra da substituição tributária. Nós podemos considerar que para o fisco, quanto mais produtos tiverem na substituição tributária, ele é melhor? Isso, é exatamente essa situação. Por isso que desde 2007 eles passaram a ter esse olhar mais amplo, né, em relação à substituição.
Para o fisco, quanto mais produtos dentro da regra da ST, e essa é a justificativa dele, menor é o risco de uma evasão, de uma sonegação fiscal. Porque como nós temos essa concentração no primeiro da cadeia, isso evita que o fisco tenha que ter até um desperdício de ter que fiscalizar todos os que fazem parte da cadeia comercial. A gente pode pegar como exemplo bebidas. Hoje você tem algumas pequenas, mas grandes empresas fabricantes de bebidas. Então é muito mais fácil você concentrar a fiscalização numa grande empresa, que fabrica bebida, do que ter que fiscalizar bares, restaurantes, o que tornaria bem dispendioso para o fisco todo esse trabalho. E no outro lado da mesa, para o contribuinte, é melhor ou pior ter a substituição tributária? Na verdade, o contribuinte não gosta, Porque toda vez que o produto entra na substituição tributária, vem uma série de obrigações a ele, tem impacto na formação do preço de venda, porque querendo ou não, você acaba tendo uma margem que é presumida e você tem que considerar isso no preço do produto, tem que mudar toda a sistemática dentro da empresa, em termos de emissão de documento fiscal, tem que treinar o pessoal, Porque muda a forma de você negociar com o cliente. Então, assim, os contribuintes, de um modo geral, não gostam que os produtos ingressem no regime da ST. E agora, com a entrada, não agora, mas com a nota fiscal eletrônica, facilita ou complica a vida do fisco e do contribuinte? Para o fisco facilita enormemente, Porque com a nota fiscal eletrônica, hoje, o fisco recebe essas informações de uma forma muito antecipada, ou seja, antes mesmo da mercadoria circular, o fisco já tem toda a informação para quem ele está vendendo, por quanto ele está vendendo, Então o fisco já está de posse dessas informações. Então, se a gente for analisar o ponto de vista do fisco, é muito interessante pela agilidade, pelo trabalho dele de realmente fazer uma auditoria depois. Para o contribuinte, ainda nós temos alguns problemas, porque o contribuinte hoje tem que se adaptar a sistemas, tem que ter uma interação maior com a equipe de tecnologia, com o pessoal de informação, e isso hoje ainda para o pessoal da área fiscal é um entrave, porque você passa a ter que olhar de uma maneira um pouco mais técnica. Às vezes você está gerando uma nota, ele invalida, não deixa o arquivo ser gerado porque foi colocada alguma informação de forma inadequada. Então, para o contribuinte, dificulta um pouquinho, mas eu acho que é só uma questão de transição. Logo, nós vamos ver que isso é vantajoso, porque eu que atuei ainda com nota manual, hoje que eu vejo todo esse avanço tecnológico, eu acho formidável, porque você deixa de perder tempo, Então você consegue ter os funcionários focados em outros assuntos, não só ficar ali preenchendo obrigações, O que hoje ainda acontece, mas eu acredito que com o avanço tecnológico isso seja muito bom. Em relação à substituição tributária, então, ela acaba sendo super interessante, por quê? Porque você já tem dentro do sistema essas margens todas parametrizadas, de acordo com cada estado, de acordo com o produto. Então, se a empresa tiver um bom sistema, uma boa assessoria, que auxilie ele, com certeza vai facilitar a vida dele, sim. E a gente falou bastante da indústria, mas também faz diferença se esse início da cadeia, vamos dizer assim, vai ser uma indústria se o produto é importado? Assim, isso é bem importante falar, que a gente falou o tempo todo da indústria. Realmente, o importador, ele é o primeiro contato, aqui no Brasil, do produto importado. Então, quando a empresa importa, o primeiro contato que esse produto importado vai ter no Brasil é através do importador. Então, no caso da substituição tributária, esse importador, ele vai fazer as vezes da indústria. Então, esse importador, ele passa também a ter a responsabilidade pelo cálculo da substituição tributária. Por quê? Porque ele passa a ser o primeiro da cadeia. Então, todo esse fato que nós explicamos, de ter que antecipar, verificar as legislações de outros estados, o importador também acaba tendo que assumir esse papel. Nós temos alguns estados que acabam exigindo o ICMS-ST no momento da importação. Então, no momento que faz aquele desembaraço da mercadoria, que eu tenho PIS, COFINS, IPI, Imposto de Importação, alguns estados, como Rio Grande do Sul, por exemplo, aproveitam para exigir o ICMS-ST também. Mas são poucos estados que fazem isso. A maioria dos estados acabam adotando a prática de pedir que o importador recolha esse imposto na cadeia subsequente, ou seja, quando ele faz a venda para o comércio, para o distribuidor. E você comentou alguma coisa de fiscalização, vamos dizer assim, de barreira. Sim. O que é isso exatamente? Pois é, nós temos, entre os estados, é muito comum que se tenha as chamadas fiscalizações de barreira, que nada mais é do que os fiscais, os auditores, da Secretaria da Fazenda de cada um dos estados, eles têm um posto, nas entradas, principalmente na barreira realmente entre estados, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, ali ficam os fiscais pedindo que os caminhões parem para fazer uma averiguação, para verificar se está tudo ok, se estão fazendo o recolhimento de forma adequada.
E quando o produto entra na regra da ST, essa fiscalização ela é mais intensa. Por quê? Porque aquilo que a gente explicou, ao vender para o outro estado, eu tenho que fazer o recolhimento em favor daquele estado. Então, como eu tenho que fazer o recolhimento em favor daquele estado, eles intensificam a fiscalização. Ou seja, quando a empresa do Paraná faz uma venda para Santa Catarina, o fiscal já fica aguardando. A hora que o veículo passa, a primeira coisa que ele pede, lógico, ele verifica a nota fiscal e verifica se tem a guia de recolhimento em favor do estado. Porque se não tiver, infelizmente, né, eles acabam retendo a mercadoria. Não é o procedimento adequado, porque nós não podemos ter retenção de mercadorias, mas os fiscais, né, muitas vezes acabam, para poder exigir, forçar o pagamento ali antecipado do imposto, acabam segurando um pouquinho a mercadoria e não deixa o transportador seguir o seu destino. Ou seja, um industrial, ele além de ter que se preocupar em produzir, em vender, ele tem que saber para o estado onde ele está vendendo e se o estado para onde ele está vendendo, se vai ter uma nova venda, se vai ficar ali naquele estado, ou seja, ele tem que entender da legislação de todos os estados. É mais ou menos isso? É, hoje, né, quando o produto ingressa realmente no regime da substituição tributária, a gente verifica que isso acontece, ou seja, hoje o fabricante, o importador, acaba tendo que conhecer um pouquinho de cada estado. Por quê? Porque aquilo que a gente explicou, ao vender para cada um dos estados, ele tem que tomar conhecimento das margens daquele estado, da alíquota daqueles estados, até da questão de barreira fiscal, se são fiscais que seguram muito a mercadoria, se são mais tranquilos. Então, realmente, hoje, para o fabricante, né, e para quem trabalha dentro das empresas, acaba tendo, sim, essa situação de ter que estudar um pouquinho a legislação de cada um dos estados. Não só um pouquinho. Muito, né? E me diz uma coisa, existe uma tendência, ou como você enxerga assim, um futuro de talvez uma unificação? Existe já um movimento, né, em relação ao ICMS, talvez na importação, né? Como você vê isso, essa até guerra fiscal entre os estados? Pois é, né? A questão da reforma tributária é o que a gente fala, que seria o caminho que os contribuintes, né, não vou falar do lado do fisco, mas do lado do contribuinte, que facilitaria muito a vida do contribuinte. Porque hoje, o ICMS, por ele ter essa característica de ser estadual, ele dificulta muito a vida das empresas. O exemplo foi a substituição tributária que nós usamos. Imagina a dificuldade que o empresário tem de conhecer legislação de 27 estados. Eu até brinco que, sempre comento isso nas aulas, que uma vez eu li uma reportagem do presidente da Volvo dizendo que na Europa ele tem 3 pessoas para fazer toda a parte tributária e que aqui no Brasil ele precisa no mínimo de uma para cada estado. E é verdade, uma não dá conta, né? Tem que ser no mínimo mais 5, ainda mais pensando numa grande empresa, para conseguir cuidar aí de todo o aspecto tributário da empresa. Então, realmente, a reforma tributária ela é necessária, ela é urgente, ela tem que ser implementada para facilitar a vida do contribuinte, porque hoje, muitas vezes o contribuinte, o fisco, né, autua ele porque ele errou. Às vezes ele errou não por má fé, não por dolo, né? Muitas vezes é porque a legislação é complexa, então não foi por má fé dele, mas porque é uma complexidade grande. Por isso a importância, né, de ter assessoria, ter um bom contador, procurar se auxiliar, né, para que ele tenha um menor índice de erro possível, né, que hoje as multas são altas, multas de 30%, 40%, 60%. Então eu acho que o lado da reforma tributária, sim, ela é muito importante. Pena que quando os nossos representantes dos estados vão para Brasília, eles dizem, não, nós vamos fazer reforma tributária, mas ao voltarem para os seus estados, eles falam, não, aqui a gente não quer mexer, porque afinal de contas o ICMS é a maior fonte de arrecadação de qualquer estado, né? Então, quando volta, ele diz, não, é melhor cada um cuidar do seu. E aí, né, fica essa encruzilhada e o contribuinte no meio de tudo isso. E você teria alguma última recomendação, talvez até para os contribuintes? Ah, sim, né? O que a gente pode recomendar aos contribuintes é que efetivamente eles procurem conhecer a legislação. A legislação ela é complexa, efetivamente, e por isso é importante ter empresas de assessoria, consultoria, bons contadores, né? Para que possa realmente auxiliá-lo aí no dia a dia. Porque realmente o número de legislações que nós temos é muito grande. Nós temos aí publicação de mais de 2.600 legislações por dia. Se nós formos considerar União, Estados e municípios, não tem quem consiga acompanhar, né, os contribuintes no dia a dia, emitindo nota e cuidando de substituição tributária e outras tantas coisas que eles têm, é muito difícil acompanhar. Então, por isso que tem que estar ali atualizado, buscar manter essa atualização, se cercar de profissionais que realmente possam auxiliar no dia a dia deles. Graziela, agradeço bastante a sua presença aqui. Com certeza, nossos alunos aprenderam bastante com você. Eu que agradeço o convite, né, e quando precisar, estamos aí à disposição. Muito obrigada. E nós nos encontramos no próximo bloco.